Cassiano Ribeiro já aqui com a gente, Cassiano Ribeiro, que é o editor do Globo Rural, e temos também a Maiara Figueiredo, que é repórter da Globo Rural. Muito obrigado, Maiara. Bom, ontem o governo lançou o Plano Safra para a agricultura familiar e hoje para o Plano Safra empresarial. Cassiano, Maiara, o que temos? Bom, vou começar pelo anúncio de agora, mais recente, né, que acabou de acontecer, que é o da agricultura empresarial. O governo destinou aí para o Plano Safra, né? Só para contextualizar, o Plano Safra é a principal política de financiamento da agricultura no Brasil. O produtor hoje no Brasil não consegue custear ali, lançar as sementes no solo sem ter esse financiamento, boa parte dele com juros equalizados, ou seja, com dinheiro ali do Tesouro Nacional para subsidiar esses juros para o produtor. Então, o Plano Safra da Agricultura Empresarial foi lançado agora com 516 bilhões, e aí 1,5% maior que no ano passado, ou seja, não chegou nem a repor a inflação, Sardenberg e Cássia. Uhum. E as taxas de juros também cresceram, porque no último ano a gente viu a Selic saindo de 10,5% no último Plano Safra. Para esse ano a gente está falando de uma Selic a 15%, com o aumento do Plano Safra das taxas de juros de média, em média, 2 pontos percentuais, ou seja, temos um aumento da taxa de juros, que é o maior desafio do governo e do produtor também para fazer investimentos, por exemplo. É lidar com esses juros mais altos. A Nayara Figueiredo conversou agora há pouco com alguns representantes, com especialistas do setor, para repercutir se esse montante é realmente suficiente e o que é mais importante de tudo isso que foi anunciado, né, Nayara? Exatamente. Já existia uma expectativa de que os juros viriam mais altos devido a esse patamar da taxa básica de juros, a Selic. Então, já existe essa expectativa e também o juro, ele ainda é mais baixo do que o juro do sistema financeiro. O que o produtor rural tende a fazer é se financiar uma parte com recurso do Plano Safra e uma parte com outros tipos de financiamentos privados. Na avaliação do setor produtivo, existe uma posição de que o governo está dando preferência para custeio, para ações sustentáveis, linhas ligadas à sustentabilidade. Eles estão cada vez mais exigentes para que o produtor cumpra com questões ambientais na hora de tomar esse recurso. E também existe um foco claro na agricultura familiar. Para o custeio, por exemplo, o recurso saiu de 401,3 bilhões desse montante total para 414,7 bilhões. A questão do juro mais alto também mostra que o produtor rural tem menos apetite pelo investimento. Então, ele vai tomar esse recurso, muito provavelmente, para custear as despesas da safra mesmo. E com relação à agricultura familiar, um ponto que ontem até o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, comentou, é que ele conseguiu manter a taxa de juros para a produção de alimentos da cesta básica em 3%. Foi uma vitória considerada pelo governo, justamente para você conseguir manter o patamar de produção de alimentos da cesta básica e ajudar no controle da inflação. E não só isso, né? Teve linhas de investimentos aí, por exemplo, para produtores que praticam agroecologia. Então, para esses produtores de orgânicos, também foram mantidas as taxas de juros aí a patamares bem baixos, de 2%, que é bem baixo mesmo, né? E aí, claro, com aporte do governo, com subsídio ali para conseguir fazer esse incentivo. Então, para a compra de pequenos maquinários também, maquinário de pequeno porte, os juros também foram mantidos e aí aumentaram o limite. Então, isso é importante porque o produtor está vendo o preço das máquinas tudo ficando mais caro, custo de produção mais caro, fertilizante, máquinas agrícolas. Então, para ele inovar, ele precisa ter um desembolso maior, então era importante aumentar esse limite de compra de produtos ali para que ele conseguisse acessar essa inovação com juro mais baixo. Então, essa compra de maquinários foi mantida e aumentaram o limite de 50 para 100 mil a média, e aí tratores e colheitadeiras de até 250 mil também poderão ser comprados com juros aí de 5% ao ano, bem abaixo dos juros aí de mercado. Tá certo. Exatamente. Lembrando que na agricultura familiar as taxas de juros vão de 0,5% a 8% ao ano e o recurso que foi anunciado ontem é de 78,2 bilhões de reais. E 43 equalizados, ou seja, com dinheiro do Tesouro ali, Cássia. Então, você tem 78 total, 43 é um dinheiro que sai realmente do caixa do governo para incentivar essa produção de pequenas propriedades e tornar esse acesso ali do produtor ao crédito
com um custo mais baixo. E o pessoal da agricultura empresarial está reclamando? Aí a Nayara ouviu hoje, né? Eu acho que assim, o principal ponto, o Sardenberg, é que o montante ele cresceu, mas o principal ponto é quanto desse juro vai ser equalizado, quanto que vai ser o montante de equalizado. A outra questão é seguro rural, que acho que é uma coisa muito importante que o governo não anunciou hoje, novos recursos para seguro. A gente está vendo uma série de catástrofes acontecendo no campo por causa de mudanças climáticas. O governo contingenciou agora, recentemente, a gente deu essa matéria do Rafael Wallendorf, 445 milhões que estavam já previstos no orçamento do seguro rural, que era de 1 bi. Então o governo cortou 445 milhões, não renovou, não soltou mais não liberou mais esse recurso. E agora, hoje, no Plano Safra, não tem nenhum anúncio também nesse sentido de seguro rural, por exemplo. Então, são políticas aí que são super importantes, tanto para o agricultor pequeno, mas principalmente para os grandes, que tem aí no Sul, né, pegando o Sul como um exemplo ruim do que vem acontecendo, sem nenhum norte para esse produtor, sem essa estratégia de proteção, que é hoje uma das maiores vulnerabilidades da agricultura brasileira, né, Nayara? Exato. E ontem o nosso colega de Brasília, Rafael Wallendorf, trouxe também alguns bastidores de executivos que estavam presentes na divulgação do Plano Safra, da primeira etapa dele, e já ouvi, assim, algum rumor de que podem vir reclamações ou dificuldade pela questão do juro alto. Por mais que ele já fosse esperado, ainda pode gerar alguma rusga no setor em relação a isso. E esse perfil, Sardenberg, de produtor, ele tem acessado outras fontes de financiamento, cada vez mais. Então a gente vê o mercado de capitais, o mercado financeiro também muito interessado em liberar recursos para o setor empresarial do agronegócio, são os grandes produtores, e aí com uma restrição ou com uma burocracia, às vezes, facilitada ali em relação ao crédito oficial, que esse está cada vez mais difícil de acessar. A gente ouve isso há muito tempo dos produtores, pequenos, médios, grandes produtores, porque a inadimplência, o risco de inadimplência cresceu. Então a exigência dos bancos está cada vez maior, e isso está se refletindo também no desembolso, na tomada de crédito pelo produtor pequeno, pelo médio, pelo grande produtor. Então, tem aí alguns desafios para o governo, de tornar essa burocracia, ou não, né? Depende o critério ali é do governo, mas essa burocracia está maior, e aí o que acontece? O produtor vai buscando outras fontes de financiamento, como o mercado financeiro mesmo. Uma alternativa também que o produtor rural tem dentro do Plano Safra é acessar recursos a juros livres. Essa fatia, cada vez mais, a cada ano, cresce, porque justamente por uma questão de ajuste fiscal do governo, essa dificuldade em conseguir colocar recursos para a equalização. Então, uma saída que o governo tem é colocar um montante maior de recursos, mas parte dele a juros livres, né? A juro a livre mercado. Tá certo. Ok. A ver, então. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Nayara, muito obrigado pela sua participação. Nayara Figueiredo, também da revista Globo Rural.